canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. É com muita alegria que estamos juntos de novo. Penso que todos já experimentamos que viver um amor sincero, verdadeiro, é sempre um desafio para qualquer pessoa. Queremos nos deter hoje em uma passagem muito conhecida de São Paulo aos Coríntios, que tem sido chamada Hino da Caridade e que nos aponta as características desse amor. Trata-se da primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 31 a 13, versículo 13. Vamos ao texto. Aspirai aos dons superiores, e agora ainda vou indicar-vos o caminho mais excelente de todos. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, não sou nada. Ainda que distribuísse todos os meus bens e sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, de nada valeria. A caridade é paciente, a caridade é bondosa, não tem inveja, a caridade não é orgulhosa, não é arrogante, nem escandalosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais acabará. As profecias desaparecerão, o dom das línguas cessará, o dom da ciência findará. A nossa ciência é parcial, a nossa profecia é imperfeita. Quando chegar o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Desde que me tornei homem, eliminei as coisas de criança. Hoje vemos como por um espelho, confusamente, mas então veremos face a face. Hoje conheço em parte, mas então conhecerei totalmente, como eu sou conhecido. Por ora subsistem a fé, a esperança e a caridade, as três. Porém, a maior delas é a caridade. No capítulo 12 de sua primeira carta aos Coríntios, Paulo tinha descrito vários dons carismáticos, como a sabedoria, a ciência, a profecia, o falar em línguas, ou realizar curas e milagres. Todos dons do Espírito Santo presentes na igreja dos primeiros tempos e ainda hoje. Ao encerrar o capítulo, o apóstolo exorta a sua audiência a aspirar aos dons superiores, como ele chama. Coloca, portanto, duas espécies diferentes de carismas. Pois esses dons superiores, como o capítulo 13 vai deixar claro, são a fé, a esperança e a caridade, ou amor. A seguir, Paulo afirma que vai indicar o caminho mais excelente de todos. Kat hyperbolen hodon. É o caminho da caridade. A tradução literal seria o caminho hiperbólico da caridade ou amor, dando a noção de quão elevado ele é. Não um amor em abstrato, uma teoria sobre o amor, mas uma via concreta. Como viver na prática o amor. Caminho, no Novo Testamento, está ligado a um percurso, uma jornada, uma viagem. A palavra grega é rhodos. Significa que cada pessoa está em uma viagem, uma peregrinação, por assim dizer, na sua vida. Entre os judeus,
Essa linguagem do caminho é empregada várias vezes e diz respeito ao crescimento na vida espiritual. Paulo quer ensinar como viver o amor ágape. Sabemos que o substantivo amor ganhou muitos significados ao longo da história, o que pode dificultar a compreensão do amor mais puro. Dizemos, eu amo esta ou aquela estação do ano, amo comer isto ou aquilo, amo minha profissão, meu trabalho, meus amigos, meus familiares. E também usamos o mesmo verbo para dizer que amamos Deus. Entre os gregos, para quem Paulo escreve esta carta, havia pelo menos 4 termos distintos que hoje traduzimos por amor. Vamos ver quais eram? O primeiro é storge, a afeição, até mesmo por nosso pet. O segundo é eros. Os gregos e outras culturas antigas viram no eros o inebriamento, a subjugação da razão por parte de uma loucura divina. Nas religiões antigas, esta posição traduziu-se nos cultos da fertilidade, aos quais pertence a prostituição sagrada que acontecia em muitos templos, representando a comunhão com o divino. Hoje fala-se do eros para descrever o amor erótico ou o desejo, como o que existe entre um homem e uma mulher, entre o marido e a esposa. O terceiro é filia, o amor-amizade entre amigos ou parentes, normalmente um amor entre iguais. E o quarto é ágape, e é esse termo que Paulo usa. O coração do amor ágape é o desejo do bem para outra pessoa, fazendo-se um dom de si mesmo a ela. No livro do Deuteronômio, no Antigo Testamento, é a palavra empregada na oração do Shema, que o israelita rezava pelo menos 3 vezes ao dia. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. O Shema é a entrega total da pessoa a Deus. Também Deus ama com um amor desta natureza, embora incomparável e infinitamente superior porque divino. Deus quer o melhor para suas criaturas, a tal ponto de o próprio Filho ter se dado inteiramente até a morte de cruz para obter-lhes a salvação, para que pudessem manter uma relação de intimidade com Deus, que tantas vezes, do primeiro livro da Bíblia, o Gênesis, até o último, o Apocalipse, descreve seu amor como um amor esponsal, do noivo pela noiva. Deus é o noivo ou o esposo, Israel é a noiva de Javé. A igreja, segundo Paulo aos Efésios, é a esposa de Cristo. Então, o dom espiritual mais excelente de que Paulo vai tratar aqui é o ágape. E ele começa a descrever como é esse amor e o que ele não é, o que o amor faz e o que o amor não faz. Não é apenas um sentimento ou uma emoção, é uma ação. Amar significa escolher determinados comportamentos, fazer algumas coisas e não fazer outras. Em latim, a palavra é caritas, em português, caridade. E Paulo diz: a caridade é paciente, é bondosa, não tem inveja, não é orgulhosa, não é arrogante nem escandalosa. Não busca os próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, jamais acabará. E Paulo enraiza as virtudes da fé e da esperança nesse amor. A fé crê em todas as coisas que Deus diz, porque quem tem fé ama a Deus. E a esperança espera a ressurreição dos mortos e a vida eterna, porque é Deus quem dá a esperança, Ele a quem a pessoa ama. Mas tanto fé como esperança são parciais. Pela fé, se acredita ser verdade algo que não se pode confirmar por uma evidência concreta. Pela esperança, olha-se para o futuro,
Porém, ainda não se vive, não se saboreia o que virá, porque ainda não se realizou. Pelo amor se ama. E como diz Paulo que o amor não é? O amor não é orgulhoso, não é arrogante nem escandaloso, não busca os próprios interesses, nem se irrita e nem guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas com a verdade. Em resumo, no amor, quem ama escolhe o bem do outro antes que o seu. Um autor do século XX, Czeslaw Spik, um biblista católico, escreveu um livro em 3 volumes sobre a palavra ágape no Novo Testamento. E ele sugere que, se queremos um retrato do amor, basta substituir a palavra ágape na carta de Paulo pelo nome de Jesus, porque a vida do Cristo é um retrato do amor. Então diríamos: Jesus é paciente, é bondoso, não é invejoso nem escandaloso, não é arrogante nem rude, não busca seus interesses, não se irrita, não guarda ressentimento, não se alegra nunca com o mal, rejubila com o bem. Jesus suporta tudo, crê sempre. Jesus confia no Pai, confia-se ao Pai. Se for possível, Pai, que passe de mim esse cálice, mas não se faça a minha e sim a tua vontade, ele diz no jardim do Getsêmani. Jesus espera tudo, suporta tudo, toda a sua paixão, toda a cruz, a morte. Essa descrição do ágape por Paulo é um retrato do que Jesus viveu, um retrato daquele que é o amor de Deus feito carne, pela encarnação do Verbo divino. Para nós, poderia ser proposta uma reflexão. Em vez de colocarmos o nome de Jesus nas diversas explicações de Paulo sobre o amor, coloquemos o nosso nome. Será um excelente exame de consciência, certamente. Ir além dos 10 mandamentos. Esses talvez nós não infrinjamos. Não somos idólatras de outros deuses, não matamos, não roubamos, não cometemos adultério, etc. Se pensarmos na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, poderemos perceber como estamos crescendo, como vai a nossa vida de virtude, que nos aproxima mais e mais da comunhão eterna com Deus. E vamos perceber como temos um longo caminho a percorrer. Pensando em mim, quantas vezes sou impaciente, rude, guardo o que os outros me fizeram de mal na memória, insisto nos meus entendimentos das coisas, me irrito. Tantas pessoas veem outras na rua pedindo ajuda e pensam que elas não se esforçam, ou então ficam contentes quando um desafeto vai mal. Aliás, no Brasil de hoje, parece que é isso que mais se saúda, o que mais se aponta, o quanto o outro age mal. E não tiramos as vendas dos nossos olhos. Nem suportamos tudo, nem cremos na bondade que existe no outro, pois ninguém é inteiramente mau. Nem esperamos sempre no bem que poderá se desenvolver no outro, especialmente se ele se sentir amado. E eu, você, fazemos parte daqueles que devem amar. O amor nunca passará. Ainda hoje é hora de amar assim. O dom de línguas, o conhecimento, a profecia, tudo passará. Quando o que é perfeito vier, o que é imperfeito passará. Assim como passaram as coisas que nós comíamos ou fazíamos, os raciocínios e comportamentos que tínhamos quando crianças. Seja quando só podíamos tomar o leite materno ou comer determinados alimentos, à medida que crescíamos, seja quando éramos birrentos, tolos, irracionais, brigando por certas coisas que pareciam importantes ou que queríamos para nós. Porque crianças pensam como crianças, agem como crianças. Vão crescer e se desenvolver, e se tornarão jovens, adolescentes e adultos, e precisarão crescer também em sabedoria e conhecimento. Paulo compara a vida espiritual com o crescimento corporal da pessoa. Às vezes, diante de dons extraordinários, como nas curas, no falar em línguas,
ficamos apenas na emoção, nas consolações. São coisas boas, porém é preciso amadurecer para reconhecer que a maior, a mais excelente de todas as realidades é o ágape, o amor. O amor desinteressado, o amor que quer o bem do outro. Enquanto crianças espirituais, vemos como através de um espelho, de modo parcial. Quando praticarmos o amor de verdade e tivermos entrado na vida eterna, veremos face a face, completamente, o Deus que é amor. Já aqui, podemos antever esse amor ao praticarmos. Como que um contemplar Deus com a alma, de que fala a teologia da oração, saboreando um vislumbre da eternidade. Quando ela chegar para nós, já não precisaremos da fé ou da esperança. Viveremos no amor. Por isso, esta é a maior das 3 virtudes teologais. Qualquer ação feita por amor produz frutos e é valiosa diante de Deus, mesmo se for pequenina, insignificante, porque Deus vê o que vai na alma, vê se fazemos algo com amor. O convite, agora, é que leiamos de novo a passagem de Paulo e deixemos que ela como que nos banhe como a água de uma cascata, abundantemente. Deixemos que penetre em nós como uma fonte que nos lavará e jorrará para a vida eterna. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Peço para você, a sua vida, a sua família, dando muitas alegrias vindas do céu, que se manifestem também na sua vida, na vida terrena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada por ter acompanhado esta postagem. Se você gostou, clique seu like, compartilhe e inscreva-se no canal. E não deixe de acionar o sininho para ser notificado de outras publicações.